Pode iniciar então, Brenda, por favor. Boa noite, gente. Como vocês já sabem, meu nome é Brenda, sou residente dentro do primeiro ano. Vou estar falando um pouquinho sobre métodos dialíticos, a hemodiálise, né, e a hemodiafiltração, com ênfase nesses dois, porque nós sabemos que existem vários outros. E para começar um pouquinho, eu trago, é, eu vou começar com um caso clínico aqui, tá? Paciente de 68 anos, JVM, hipertenso, diabético, tem insuficiência cardíaca grave, ele é coronariopata, né? Com histórico de infarto prévio em 2023, doente renal dialítico há 3 anos, e ele apresenta episódios frequentes de instabilidade hemodinâmica e hipotensão intradialítica. Além de hiperfosfatemia importante, né? Durante os exames mensais do seu programa de diálise. Ele já se encontra com tratamento clínico otimizado tanto do ponto de vista cardiovascular como renal. Qual mudança o nefrologista, né, no caso você, poderia propor para obter esse no que tange a terapia dialítica? Aí eu vou dar um tempinho para ver o que que vocês pensam a respeito disso. Podem falar, gente, o que que vocês acham que dá para fazer, o que que dá para mexer, só para a gente dar início à apresentação de tudo. Brenda, pelo fato de ser um cardiopata importante, né? Pensaria em passar ele para peritoneal, e a parte do metabólico seria mais prejudicada, né? O fosfato já está alto, né? Muito provavelmente tem um exame ruim, né? A gente sabe que esse paciente ele se beneficiaria do tema da sua aula, que seria de HDF em si, né? Obrigada pela participação, João. Muito legal dessa já fala. Eu vou começar a aula e no final a gente discorre mais um pouquinho sobre isso, mas basicamente é isso mesmo que você falou, tá? É, deixa eu só Primeiro eu vou falar um pouquinho da hemodiálise, né? Que a gente sabe que a terapia de substituição renal ela é realizada pela forma de diálise. E pode ser hemodiálise, diálise peritoneal, hemodiafiltração, ou até mesmo pelo transplante renal. Hoje o foco da aula vai ser hemodiálise e hemodiafiltração. E para isso eu escolhi falar primeiro de alguns princípios gerais da diálise, né? Começar a falar principalmente da depuração do soluto. O soluto na diálise ele é removido do compartimento intravascular ou por transporte difusivo ou por transporte convectivo. Isso aí vai ser as duas chaves da aula. Isso vai depender de múltiplos fatores, incluindo gradiente de concentração entre o sangue e o dialisado, né, para um determinado soluto específico, o tipo e a quantidade do fluxo sanguíneo e também do dialisato. As propriedades da membrana da diálise também são muito importantes. O tamanho e as propriedades físico-químicas do soluto a ser removido também devem ser consideradas, né? Então, tudo isso vai influenciar na depuração do soluto. O que que seria o transporte difusivo? O transporte difusivo é o transporte que é realizado baseado em uma diferença de concentração de solutos. Ele é o principal meio de remoção de resíduos metabólicos nos pacientes que estão em hemodiálise, e esse transporte ele vai acontecer quando o sangue ele flui para dentro de cada fibra oca, né, do capilar, e encontra o fluido dialisante que banha essas fibras, né? Então, o que que acontece? A difusão desses solutos, ela é o que a gente chama de bidirecional, tanto do sangue para o dialisato, como do dialisato para o sangue, né? Isso acontece, isso é favorecido por um mecanismo da diálise que chama-se mecanismo de contracorrente, porque o fluxo sanguíneo e o dialisato eles estão em direções opostas. Ademais, eles têm concentrações diversificadas dos solutos, o que favorece esse transporte. Já o transporte convectivo, ele acontece um pouco na hemodiálise, mas ele é mais enfatizado, mais utilizado, acontece mais nos casos de hemofiltração e hemodiafiltração. Nesse transporte convectivo, os solutos eles são efetivamente arrastados, né, pelo fluido à medida que se movem a partir dos poros da membrana. Então, vai depender mais da relação do tamanho do soluto em relação ao tamanho do poro da membrana.
que a gente consegue concluir disso? A capacidade de difusão de solutos pequenos geralmente é muito maior do que a capacidade de difusão de solutos grandes, como a vitamina B12, por exemplo. Então, a contribuição relativa da convecção, ela é mais importante no caso de transporte de solutos maiores, solutos grandes. Como eu falei, ela acontece na diálise, mas ela acontece muito mais na hemofiltração e na hemodiafiltração. Quanto às taxas de fluxo. Durante a diálise, nós temos duas taxas de fluxos muito importantes, o fluxo sanguíneo e o fluxo do dialisato, ou o fluxo do banho. A depuração desses solutos, né, seja ela por difusão ou por conversão, é altamente influenciada por essas duas taxas de fluxo. Aumentos na depuração, na grande maioria das vezes, estão associados a aumentos nessas taxas de fluxo, até que, é claro, elas atinjam um determinado platô, porque quando elas atingem um determinado platô, não adianta aumentar além desse limite, que a gente não vai ter benefício. Atualmente, o que a gente vai ter maior impacto é o aumento na taxa de fluxo sanguíneo, né? Que vai favorecer ainda mais o transporte, a difusão de solutos pequenos. Quando a gente quer otimizar mais o transporte de solutos grandes, o aumento das taxas de fluxo vai trazer benefício, mas aumentos na duração da terapia renal substitutiva vão ser melhores neste caso. E a remoção desses fluidos vai acontecer por meio de um gradiente de pressão hidrostática, né? Através da membrana do capilar, que é chamado de pressão transmembrana. Essa pressão transmembrana ela vai fazer com que o fluido passe de um lado de alta pressão, como o compartimento sanguíneo, né? Para o lado de baixa pressão, que é o compartimento que está utilizado, permitindo assim a remoção do fluido suficiente. Essa pressão transmembrana, né, ela é definida para cada paciente, em cada sessão de HD, muito semelhante ao que a gente tem como UF, tá? Agora a gente vai entrar na parte dos dialisadores. O que que são os dialisadores? Eles são compostos por uma cápsula, né, ou um invólucro de poliuretano, dentro do qual essas fibras ou placas estão suspensas, né, em membranas paralelas dentro do dialisato. Então, assim, essas fibras ou placas, elas vão funcionar como uma membrana semipermeável, através do qual o sangue e o dialisato, eles vão fluir, né? É o que eu estou explicando aqui, é o capilar em si. Existem vários tipos de membranas, né? Vários tipos de capilares, fibras dialisadoras, que podem ser de celulose, celulose substituída, material celulosintético e até mesmo material sintético. Atualmente, o mais utilizado é o material sintético, porque são capilares mais permeáveis e mais biocompatíveis. E quando eu falo de biocompatibilidade, eu digo a uma menor reação inflamatória, menor ativação do sistema de complemento, porque tudo isso é importante para o paciente para facilitar a troca, né, a terapia renal substitutiva em si. A área de um capilar, ela gira em torno de 0,8 a 2,1 metros quadrados, pelo que eu vi nos artigos. E aqui a gente tem um benefício no HU, que eu acho sempre importante ressaltar, que é o capilar de uso único. Isso é um luxo, porque lá na minha cidade, lá onde eu fazia residência, os capilares eles são reutilizáveis. Pode reutilizar até 10 a 20 vezes, né? E você vai fazendo a esterilização com óxido de etileno e fazendo os testes para ver. É claro que o capilar, que é de uso único, é muito melhor para a equipe, é melhor para o paciente também, a diálise acaba ficando mais eficaz, apesar de prejudicar um pouquinho o meio ambiente, né? Mas nesse caso, o que está em jogo é mais importante. Falando um pouquinho das soluções de diálise, eu até coloquei essa imagem aqui, tá, para somatizar tudo que eu falei, a questão do capilar, da membrana, do fluxo dialisado, do fluxo de sangue, tá? O mais importante, uma das coisas mais importantes que a gente tem que saber é o padrão de qualidade da água da hemodiálise, que é alto, né, para garantir a segurança desse paciente. Se houver algum contaminante da água, isso pode gerar problemas seríssimos, tanto a nível do sistema nervoso central, a nível de doença óssea, hemólise e até mesmo morte. Então, o padrão de qualidade da água é algo muito importante, é de responsabilidade do RT, né, no geral. Se der algum problema, vai cair o nome dele. O dialisato, ele é composto, né, principalmente de sódio, potássio, bicarbonato, cálcio e magnésio. As concentrações de sódio, elas variam em torno de 138 a 140 mEq, né? Quando a gente aumenta as concentrações de sódio no banho da diálise, né, acaba que aumenta, mesmo que temporariamente, as concentrações plasmáticas desse sódio. E geralmente isso provoca mais sede no paciente, um maior ganho de peso, um maior ganho de fluido intradialítico, que não é muito interessante.
O potássio, geralmente o banho padrão tem cerca de 2 mg de potássio por litro, né? E o bicarbonato, cerca de 30 a 35 mg por litro. O cálcio gira em torno de 2,5 a 2,25 mg por litro, que foi uma atualização. Anteriormente era cerca de 3,5 mg por litro. E o magnésio tem uma concentração típica de 1 mg por litro. É só observar um pouquinho essa imagem, né, que somatiza tudo que eu falei aí para a gente entender. A cápsula do dialisador, as membranas, o sangue arterial, né, o sangue venoso, o dialisato. Aqui eu até coloquei uma imagem, né, mais voltada até para o pessoal da enfermagem, que sabe falar muito mais, muito de forma mais firme, né, e tem muito mais experiência do que eu para falar isso, mas só para representar a linha arterial, a linha venosa, uma por onde o sangue entra, a outra durante o qual o sangue dialisado, né, o sangue banhado volta para o paciente, que eles têm um manuseio muito certinho disso aí, né, fazem com muito zelo para evitar embolia, que é muito importante ressaltar. Por fim, nós vamos começar a falar um pouquinho da hemodiafiltração. O que é, na verdade, a hemodiafiltração? Ela é uma forma de terapia renal substitutiva que vai utilizar tanto a depuração convertiva combinada com a difusiva. Comparado com a hemodiálise convencional, a HDF, que é a sigla dela, né, remove mais solutos de um peso molecular médio do que a hemodiálise, e os estudos já comprovam que ela reduz a mortalidade a longo prazo. Quais são os principais mecanismos, né? No que tange à remoção de soluto. Na hemodiálise convencional, como eu falei, os solutos eles são removidos principalmente por difusão, que é o movimento aleatório das moléculas, né, do soluto ao longo de um gradiente de concentração, como eu falei anteriormente. Isso resulta de energia cinética térmica da física das moléculas, né, que estão a uma mesma temperatura, e essas moléculas maiores elas vão se mover mais lentamente do que moléculas menores. Como resultado, a hemodiálise convencional ela vai depurar solutos menores com muito mais eficácia do que solutos maiores. Já a hemofiltração, os solutos eles são transportados através dos poros da membrana por um fluxo de fluido, também conhecido como convecção, né? É o nome certinho. Desde que esse soluto ele possa passar facilmente pelos poros da membrana, a taxa de transferência de convecção ela é independente do tamanho molecular, como eu já tinha citado anteriormente. Isso permite uma maior depuração de solutos maiores com a hemofiltração em comparação com a hemodiálise. Quando você combina hemodiálise com hemofiltração, nós vamos ter a hemodiafiltração, que ela potencializa a depuração de solutos maiores, né, da hemofiltração, ao mesmo tempo que vai proporcionar uma alta depuração de solutos pequenos da hemodiálise. Então, é como se ela fosse a Hannah Montana das diálises, o melhor dos dois mundos. No que tange à substituição do ultrafiltrado, que é um princípio da hemodiafiltração. A hemodiafiltração, ela vai requerer a infusão de uma grande quantidade, né, cerca de 20 a 100 litros, pelo que os artigos nos falam, de um fluido, que é chamado de fluido de reposição ou de infusado, que é para perder que é para repor, né, o que é perdido na ultrafiltração. Acaba que nesse mecanismo, algumas substâncias que não deveriam ser filtradas, elas são filtradas. E esse infusado vai repor esse tipo de substância. Obviamente, esse fluido ele deve ser estéril e apirogênico, né? Porque ele é infundido diretamente no sangue do paciente. Ele pode ser fornecido pelo fabricante, esterilizado terminalmente em sacos, né? Tipo ensacado mesmo, ou pode ser gerado por filtragem do fluido dentro da própria máquina de diálise, que eu vou falar um pouco mais à frente. Quando esse infusado ele é administrado a partir de bolsas, como por exemplo acontece no estágio de terapia renal substitutiva crônica em UTI, a taxa de infusão do infusado chega a ser repetitivo, né? Mas a taxa de infusão do infusado, ela é regulada independente da taxa de ultrafiltração. Isso requer um controle altamente preciso das taxas de infusão e ultrafiltração para evitar erros no balanço hídrico, então acaba limitando um pouco o volume convectivo. Quando a hemodiafiltração ela é usada para terapia de substituição renal crônica de forma intermitente, esse infusado ele é gerado pela máquina de diálise, que é mais barato, e é chamado de HDF online ou online HDF. É menos limitante em termos de volume convectivo do que o fluido ensacado, né? E o infusado também pode ser reutilizado para prime, para lavagem, no caso de diálise sem heparina, e até mesmo para algumas lavagens periódicas.
Neste caso, a bomba de infusão ela aciona tanto a ultrafiltração quanto a infusão da reposição. E, portanto, não tem tantos erros assim no equilíbrio dos fluidos, porque não é algo que vai ser controlado por nós, né? Vai ser pela própria máquina mesmo. E como é que é uma máquina de HDF? É, o que tem de diferente nela, né? Ela tem três componentes adicionais principais. São uma série de ultrafiltros, né? Ultrafiltrados esterilizantes para produzir o fluido de reposição estéril a partir do dialisato. Dois, uma bomba para infundir o fluido de reposição no paciente, que foi o que eu acabei de falar. E três, uma porta higiênica que fornece o fluido estéril à linha de sangue descartável. Essa porta ela é esterilizada junto com as vias de fluido da máquina e ela foi projetada para evitar que contaminantes ambientais ou sangue contaminem essa parte, né? A aparência externa, no geral, de uma máquina de HDF, até botei de lado para simbolizar, ela é muito parecida com uma máquina de diálise convencional. Só que geralmente vai ter essas duas bombas aí na parte frontal. Para HDF online, a segunda bomba ela é utilizada para o fluido de reposição, enquanto que para diálise de alto fluxo, a segunda bomba ela é utilizada mais para diálise de agulha única, né? Os ultrafiltros eles são acessados pela porta traseira da máquina, ali na parte de trás, dentro de um compartimento fechado, tá? Mas, no geral, ela é muito parecida com uma máquina de hemodiálise convencional, o que vai chamar atenção são as duas bombas da frente. E quanto aos modos de infusão do fluido de reposição? Esses são os principais modos, né? O fluido de reposição ele pode ser administrado na tubulação, que a gente fala a montante do dialisador, ou pré-diluição, ou a jusante do dialisador, pós-diluição, que inclusive é a forma mais comum. A infusão a montante e a jusante do dialisador, que é a diluição mista, ou no meio do trajeto do sangue, que é a diluição média, ela é menos comum. Coloquei até uma imagem para simbolizar onde que seria cada uma aí dentro da máquina. A infusão pós-diluição, que é a HDF pós-diluição, ela é a mais utilizada. A gente tem mais ensaios clínicos com essa forma de infusão do fluido de reposição. É uma infusão que maximiza a depuração para um determinado volume de infusão, tem um menor gasto do líquido de reposição e requer um volume convectivo em torno de 23 litros. A infusão pré-diluição, ela permite maiores taxas de ultrafiltração, mas ela ocasiona taxas menores de depuração. Concentrações do soluto ficam reduzidas pela infusão a montante no geral, viu? E o que reduz a depuração, isso vai reduzir, no caso, a depuração por difusão ou por convecção. É um modo de infusão também que tem maior gasto, né, com líquido de reposição, maior gasto de dinheiro mesmo, e o volume convectivo que ela requer é em torno de 46 litros, quase o dobro do volume de infusato que a gente usa após diluição. A diluição mista, ela vai combinar os efeitos pré-diluição e pós-diluição para otimizar essas taxas de depuração. E a diluição média, ela vai utilizar dialisadores especiais, com um sistema proposto mais para combinar benefícios da pré e da pós-diluição, também chamado de HDF push and pull, né? Para tratamentos mais prolongados no geral. É como se o dialisado ele fosse filtrado e depois refiltrado, mas não é tão utilizado no Brasil pelo custo mesmo. Aí tem as imagens aqui, né, da pré-diluição, pós-diluição, da diluição mista e da diluição média, tá? Para simbolizar isso aí, mais como curiosidade mesmo. E como é que a gente vai ver qual paciente vai se beneficiar ou não da hemodiafiltração? Nós temos que saber os fatores que afetam essa forma de terapia renal substitutiva. Primeira coisa que a gente tem que focar é no acesso vascular, né? Porque a HDF intermitente, ela geralmente requer um acesso vascular que possa atingir um fluxo sanguíneo de pelo menos 350 ml por minuto, ou 5 a 8 ml por minuto por quilo, né, de peso corporal nos adultos, e cerca de 150 a 240 ml por minuto de superfície corporal no caso de crianças também, que pode ser utilizada. Por isso, a fístula é o melhor acesso venoso. Quais são as contraindicações relativas à HDF pós-diluição? Coloquei a pós-diluição porque é a mais utilizada. Requer uma anticoagulação, muitas vezes em doses mais elevadas que as necessárias para uma hemodiálise convencional. Então, os pacientes que estão submetidos a essa terapia eles têm um alto risco de sangramento. Isso pode vir a impedir o procedimento em alguns casos. Condições que aumentam a viscosidade sanguínea, por exemplo, hematócrito mais aumentado, crioglobulinemia, também podem complicar a HDF pós-diluição, porque podem ocasionar
como se fossem incrustações de membrana, e aumentar, né, a pressão transmembrana de uma forma um pouco mais incontrolável. E as principais indicações? Pacientes com maior risco cardiovascular, insuficiência cardíaca, pacientes com hiperfosfatemia não controlada, pacientes com amiloidose, pacientes com polineuropatia por acúmulo de toxinas urêmicas, né? Pacientes com estabilidade hemodinâmica durante a diálise, anemia associada à inflamação e pacientes sem a possibilidade de transplante renal. Então, por isso que eu coloquei bem aquele caso, né, para a gente ver as principais indicações de hemodiafiltração. E o nosso paciente inicial, ele contemplava bastante, né? Tinha hiperfosfatemia, ele tinha um risco cardiovascular aumentado, tinha insuficiência cardíaca, estabilidade hemodinâmica durante a diálise. Então, era só para a gente lembrar um exemplo clássico. Como que nós vamos prescrever hemodiafiltração? É claro que não é o meu intuito de ensinar ninguém a prescrever, mas só para a gente ter uma noção, né, quando tiver acesso a esse tipo de terapia renal. Como eu falei, a pós-diluição é a modalidade mais eficaz, né, para depuração da molécula média, então ela é a preferencial. A dose, a gente vai definir a dose visando um KTV e um volume de convecção efetivo ideal. A meta, né, como a Mariana bem falou na outra explicação, na outra aula, é um KTV mínimo de 1,2 até 1,4 por sessão. E o objetivo do volume de convecção é de mais ou menos 23 litros, né? Porque nós estamos falando da HDF pós-diluição. Então, vai ser 23 litros por sessão ou 70 litros semanais. Para isso, a gente recomenda sessões de 4 horas, realizadas 3 vezes por semana, com fluxo sanguíneo de 350 a 400 ml minuto. O volume de convecção é uma continha que a gente faz, que entra a UF, né? Mais o volume de infusato. É isso que a gente chama de volume de convecção efetivo. Quanto aos gelizadores, em geral, os gelizadores utilizados são parecidos com da hemodiálise convencional de alto fluxo, né? Só que eles têm que ter membranas altamente permeáveis, mais permeáveis nesse caso. E quanto às agulhas de canulação, a gente vai utilizar agulhas de tamanho de gel 14 ou 15 ao invés de agulhas menores. Por fim, quanto à anticoagulação, como eu já pincelei antes, frequentemente requer uma dose maior do anticoagulante, né, do que a utilizada para hemodiálise convencional, só que a gente costuma iniciar com a mesma dose que utilizaria na hemodiálise convencional e vai aumentando em caso de coagulação do sistema, né, ou se tiver alta pressão na entrada do filtro. Aí a dose da heparina ela é aumentada em cerca de 25 a 50%. Por que isso? Porque essa forma de terapia renal ela provoca uma maior ativação plaquetária e também uma maior atividade do sistema de coagulação também. Quanto ao monitoramento, nós vamos fazer basicamente o que a gente faz na hemodiálise, a gente vai fazer avaliações mensais, que vai incluir uma revisão do KTV, do volume convectivo efetivo, da necessidade de melhora da ultrafiltração por sessão, avaliar a estabilidade hemodinâmica durante as sessões de hemodiálise, o controle da pressão, revisar os sintomas intradialíticos, né? E monitoramento laboratorial também, para o que a gente vê sempre, anemia, doença óssea metabólica e também os distúrbios hidroeletrolíticos. Bom, gente, é isso que eu consegui reunir e trazer para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Foi a primeira apresentação. Nas próximas eu prometo melhorar. E Brenda, parabéns, foi excelente, foi muito bom. Acho que essa que é a proposta mesmo, sabe, desses encontros, é uma abordagem mais prática mesmo. Só vou parar aqui a